E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast, 13º episódio dessa segunda temporada. Tem sido uma temporada muito especial, com convidados incríveis. Eu e a Márcia estamos aprendendo demais. Inclusive, estou aqui com Márcia Bastos, minha sócia e co-host do podcast. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos super animados hoje. Vai ser um episódio incrível. De que tema que a gente vai falar hoje, Márcia? Um tema que tá aí, só se fala disso. ESG. Isso aí, a ideia é a gente falar de ESG nas estratégias do seu negócio. Tudo o que você precisa saber. E pensando nesse tema, pensando em trazer um olhar até diferente do que só um profissional de RH tem, trazendo até um olhar mais jurídico, né, um olhar mais estratégico para esse tema, a gente trouxe aqui uma convidada muito especial, que é a Ana Carolina Bastos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Estava super ansiosa. Obrigada pelo convite. Vamos aí esclarecer hoje um pouquinho mais sobre esse tema aí tão falado. Isso aí. E para quem não conhece, a Carol, né, como nós íntimos chamamos, além de fazer parte do time da Conexão, ela é advogada formada e pós-graduada, especialista em Direito e Processo do Trabalho. Tem experiência de 10 anos na área trabalhista em grandes empresas e por mais de 7 anos atuando diretamente de forma interligada ao RH na área de departamento pessoal e é especialista em compliance em proteção de dados. Auditora líder das normas ISO focadas em governança, tem comandado as frentes de ESG, LGPD, compliance, assessoria jurídica trabalhista e apoiado diversas empresas durante essa transição, trazendo a sua expertise judicial para transformar esse momento. Seja muito bem-vinda de novo, Carol. Até eu fiz um uau, né? Não, e é muito legal ver essa correlação, né? Que eu acho que sempre que a gente olhou para esses temas, durante muito tempo, RH, sustentabilidade, direito, não eram áreas que tinham tanta correlação da forma que a gente vê hoje, né? Eu vi que durante muito tempo o DP era o meio que unia essas duas áreas e hoje a gente está tratando de temas muito mais estratégicos. Muito bom, muito mais relevante, né? Isso, como antes, se a gente pegar 10 anos atrás lá, a gente não se falava quase em sustentabilidade, né? Ela não estava atrelada ao negócio. O RH se resumia ao departamento pessoal, que foi onde, de fato, eu comecei o meu trabalho, era a área jurídica dentro do RH, departamento pessoal, né? Nossa. Muito incrível como a gente hoje, né, vai conseguir enxergar como tudo isso está interligado e como é tão importante isso estar junto, caminhando. Claro, e Carol, como nós somos um podcast de RH, a gente não podia começar sem uma dinâmica, né? Pra gente começar já te contraindo. Então, eu queria que você falasse um número de 1 a 50. Nossa, é muita opção, hein? 48. 48. Se você não tivesse que dormir, como você passaria essas 8 horas extras no seu dia? Gente, adorei. 8 horas extras sem dormir. Eu acho que eu faria uma atividade física, uma yoga. Durante as 8 horas? Não, seguidas não. Podem ser várias coisas, Pode. né? Ler algum livro, eu acho que talvez, uma leitura e... Ai, não sei, fiquei confusa. Uma série para finalizar. Mas eu sei que você gosta de dormir também, né, Carol? Também Tem gosto. essa questão, né? É muito importante. Aliás, ontem eu tava vendo um podcast da Malu, e aí ela tava falando sobre essa questão do dormir, que se ela tivesse dar um conselho para os empresários, e eles estavam falando sobre alimentação, né? Ela querendo dar as dicas de alimentação, porque a Malu Perini fala sobre isso. E ela falou que a dica que ela daria é dormir mais, é dormir, ter uma boa qualidade de sono. Incrível, né? Não, perfeito. E isso tem a ver com o nosso tema também. Porque, de certa forma, o próprio tema ESG, e eu queria que você começasse aqui introduzindo o que é esse tema, porque muita gente ainda tem dificuldade de pensar no conceito, né? Porque tem uma questão do inglês, tem uma questão de ser uma sigla. Então, explica aqui de forma sucinta o que é o ESG. E por que tá tão falado também? Porque é uma coisa que, né? A sigla vem do inglês, né? E na tradução quer dizer ambiental, social e governança. E aí, numa definição assim bem básica, a gente pode falar que é uma tríade que vai levar o bem-estar geral para a comunidade. E a comunidade, quando a gente fala, a gente está falando das empresas, dos negócios e das pessoas. Então, a gente vai ver esses pilares
que são ambiental, social e governança em separado, mas todos trabalhando juntos ali para um bem maior, que é um bem-estar social. E eles estão ligados aos 17 objetivos da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, que tem uma agenda 2030, né, que a gente acaba falando e ouvindo bastante sobre isso, que quer alcançar esses objetivos, esses 17 objetivos até o ano de 2030. Então é tipo uma meta que foi estabelecida e por isso tão falada. Exatamente. Começou tudo isso em 2015, quando a ONU estabeleceu, e aí junto, né, ela veio o Pacto Global, tem o Pacto da ONU Mulheres, para poder fazer a inclusão de diversidade, e a gente vai tendo várias ramificações que vão falar sobre isso também. Entendi. E eu sinto também que teve uma questão muito forte nessa adesão, que foi por conta de ser uma pauta financeira, né? Apesar da sustentabilidade estar aí há muitos anos, tendo relevância e sendo uma área importante em muitas empresas, eu sempre senti que durante muito tempo era o tema da galera da sustentabilidade, assim, né? Era tratado como algo à parte. E quando isso passou a ser pauta financeira, estratégica da empresa, eu senti que tomou um outro rumo esse tema. Com certeza. E tomou uma outra proporção, né? Quando a gente fala que os objetivos da ONU foram criados em 2015 e a Bolsa de Valores começou oficialmente a cobrar isso como índices, como relatórios a partir de 2019, a gente tem aí uma questão de uma adaptação que veio nesse contexto, né? Mas aí quando a gente começa a falar de Bolsa de Valores, investimentos, relatório de sustentabilidade, a gente ganhou um peso e uma forma completamente distintas. E aí quando a gente vai ver que não é só sobre sustentabilidade, né? Porque, na verdade, o índice é para que novos negócios nasçam de forma sustentável e que os que não têm ainda se enquadrem. Então, nada melhor do que a Bolsa começar como uma cobrança, né? Porque se a gente pegar hoje e falar, a gente ainda não tem uma legislação específica para poder falar, é obrigatório ter o ESG nas empresas, mas a gente tem normatizações, leis, a própria Constituição Federal que vão determinando como que a gente deve seguir, né? E o mercado, né? É o mercado, eu acho que esse que é o ponto principal. A lei de norma tem o mercado exigindo isso, e é o que mais importa no final das contas. Sem isso, talvez você não consiga avançar. Se você está começando um negócio. Estou entendendo isso também. Ou no seu próprio negócio, que já existe, né, e tem que se manter. E tem uma questão também que tem sido cada vez mais pauta, né? Que são essas empresas que sobrevivem durante muitos anos, né? Que são perenes e que estão sempre se reinventando e criando produtos e serviços que matam, inclusive, seus produtos anteriores. Essas empresas de longo prazo, que são as que muitos investidores buscam, os investidores que buscam para investir no longo prazo, quando tem um ESG muito bem estabelecido, são empresas que conseguem durar mais tempo e durar de forma relevante, né? Não só ir empurrando, mas sempre se reinventando e crescendo. Então eu também vejo que teve um movimento da própria galera de investimento de valorizar mais esse tipo de pauta por ver que essa pauta estava trazendo resultados melhores para as empresas. Perfeito. E aí tem a ver com a empresa evoluir de forma sustentável no sentido literal, né? Porque ela vai se reinventando, ela vai se transformando, se adequando ao tempo e aí elas estão voltando a serem vistas, né? Porque elas estão dando valor de fato ao que tem que dar valor, né? E aí a gente vai falar do ESG nesse contexto social até das empresas que têm mais tempo de mercado quanto de uma startup, por exemplo, que está nascendo hoje dentro desse contexto. Começa a virar um padrão, né? Porque se você tem as referências do mercado olhando para isso, eu que ainda não sou referência, já vou me preparar, né? Para poder, quando está lá, já se for exigido, eu já me antecedi. Eu posso falar que é um padrão mesmo. Hoje o ESG é um padrão e a gente fala muito sobre que as empresas que não ainda estão preocupadas ou ainda não estão com esse olhar, elas já estão atrasadas, porque na verdade a gente aqui no Brasil começou de forma muito atrasada, né? Mundialmente falando, né? Comparado aos países de primeiro mundo, a gente via muito falar sobre a questão do carbono, e aí ligado que a sustentabilidade era o carbono e a gente tinha que cuidar do ambiente, e ponto. Mas que, na verdade, não é só isso, né? Se eu não cuidar das pessoas que estão dentro da minha empresa, dentro do meu negócio, a gente chama de stakeholders, né? Que são todos os interessados do negócio. Se eu não cuidar pessoalmente, delicadamente de cada um, a gente não vai conseguir... Tem uma questão de conscientização, né? Eu acho que é por aí, né? Pelo que entendo. Não adianta só colocar uma regra, um processo, né? É uma questão de estar junto nesse né?
Mas o que eu percebo é que, assim, durante muitos anos, tentaram ir para esse caminho da conscientização. Mas não funcionou. E acho que esse é o ponto principal. Porque a conscientização a gente está aí há muito tempo. Desde que eu estava na escola, já falava sustentabilidade de água e reuso e empresa, mas não funcionou. Esse foi o ponto. A sociedade não conseguiu dar a atenção necessária a esse tema, né? E eu acho que hoje, por isso tá na pauta de, tipo, a sua ação vai ser mais vista e ser mais relevante se ela tiver práticas de ESG. Então agora virou uma pauta relevante, né? Muito interessante isso que você está falando com um outro olhar, né? A conscientização, ela existe há anos, né? A gente está falando, a gente está tendo métricas aí para todos os lados que a gente vai. Mas que realmente, quando começou a ser cobrado ali, quando a gente começa a envolver valor, né? Valor financeiro mesmo, que partiu aí o ponto da cobrança, que não adianta só conscientizar, a gente tem que fazer na prática, a gente tem que emitir relatórios, a gente tem que emitir relatórios que traduzam a realidade, né? Porque muitas vezes a gente sabia que a empresa estava no índice ali de sustentabilidade, mas quando a gente olhar na prática, não era aquilo, que também não resolve, né? Então, por isso que o G, né, do ESG da governança, ele fala sobre isso, transparência, integridade, ética, para eles andarem de mão dadas, né, todos juntos. E eu acho que eu acredito também que uma outra coisa que fez esse tema avançar tanto foi justamente esse olhar mais amplo, né? Que é além da sustentabilidade, é além da ética, é além de você olhar para a comunidade, é tudo isso junto. E eu acho que esse olhar amplo, né, integrado mesmo, que começou a trazer o tema, que ele foi meio que abraçando várias outras coisas. Abraçou compliance, abraçou sustentabilidade, abraçou indicadores, né, abraçou os objetivos da ONU, né, foi pegando um monte de coisa. Mas eu fico pensando aqui, eu queria, né, até te perguntar sobre isso. Como a conexão atua também com o pequeno e médio, né, a gente tem empresa grande também, mas tem o pequeno e médio. Eu acho que isso acaba, talvez, para ele, se distanciando, né? Eu acho que ele acha assim, não sei se isso é para mim. É só pro grande? Não. É pro grande? Como é que é isso? Exatamente isso que a gente quer trazer, que a gente vem falando muito. Não é só as grandes empresas que devem estar preocupadas, todo mundo como sociedade, e principalmente os pequenos e médios empresários, os pequenos e médios negócios, porque eles são eles fazem parte da cadeia de consumo, né? Então não tem como, eles vão ser fornecedores das grandes empresas na maior parte do tempo. Então eles precisam estar adequados, porque gera maior competitividade, a excelência do negócio. Quando eu vou lá contratar um fornecedor, eu como empresa grande, vou dar um exemplo, eu vou olhar quem está com as melhores, quem já tem alguma prática de sustentabilidade, e aí pensar no ESG. Só dá para fazer grande? Só dá para fazer com muito dinheiro? Não, a gente pode, tem várias práticas e ações que a gente pode fazer com o que a gente tem, a gente pode apoiar o RH para poder começar com pequenas práticas, por exemplo, como uma reciclagem consciente, um consumo consciente de água, usar menos papel, né? A gente está num momento de tecnologia, mas a gente sabe que departamento pessoal, por exemplo, como usar ainda menos papel? O que a gente pode implementar dentro desse contexto para a gente trazer essa sustentabilidade de fato também? Então, não tem que tirar isso, que o ESG só é para o grande, que eles precisam de muito dinheiro. A gente pode fazer isso, a gente, na verdade, deve fazer isso no formato que o negócio se encontra. Desde que a empresa tenha 2 pessoas, desde o nascimento até a empresa com 2 mil. E às vezes é o simples fato de você assumir e registrar ações que já são feitas. Isso é muito interessante também, porque muitas dessas... Documentar, trazer isso como algo relevante, porque às vezes as empresas já estão promovendo práticas sustentáveis. A gente mesmo, recentemente, estava refletindo sobre a conexão, a Carol trouxe aí várias práticas que a gente foi vendo de selos que exigem. A gente falou, a gente cumpre basicamente tudo. E a gente não teve que se mobilizar a nada depois de olhar, porque já existiam as práticas. Só que é uma questão de você entender a importância daquilo e assumir aquilo enquanto prática, na hora de vender o seu serviço, na hora de contratar um time, né, mostrar como a sua empresa se preocupa com essa pauta, porque às vezes a gente faz isso natural, uma empresa que já se preocupa, mas ela não reforça isso como algo relevante para o mundo, né? É isso, é assumir a responsabilidade mesmo que a gente fala, trazer para nossas relações pessoais, que a gente começa, né, todos os dias, e a gente levar isso. Então, quando eu tenho que traduzir isso para... como ele disse, a gente foi lá ver ali os requisitos, a gente já está ali todos, só que a gente não tinha isso documentado, a gente não tinha um relatório para falar sobre isso. Então, muitas vezes é esse olhar para ter para a empresa, para a gente ver, caramba, ela já pratica, mas não com essa consciência. Mas aí ganha-se um selo, como é esse processo
de falar assim, Se estou... tornar, estou. Então, na verdade, não existe um roteiro pronto, existem vários selos de várias empresas que estão cada dia mais, elas são especialistas nisso, então você tem que preencher requisitos, é tudo muito sério, e você vai se candidatar para ver se você vai ser aprovado. Existem várias empresas que fornecem esse selo, como a GPTW faz. Isso eu ia perguntar. Tem. Igual o GPTW que a gente ganha de melhor empresa de trabalhar, teria as empresas que estão mais adequadas ao ESG. Mas assim como a GPTW, que apesar de ser uma empresa, existem outras empresas como a GPTW que também certificam como bons lugares para trabalhar, entendeu? Então é isso, não tem uma coisa ainda governamental, né? Não. São diferentes selos que olham diferentes práticas. Isso, alguns vão ser mais voltados para o meio ambiente, para o meio ambiente de sustentabilidade, outros para o meio ambiente de trabalho. Então, na verdade, quando a gente fala, dando um exemplo aqui no RH GPTW, a gente já fala de sustentabilidade, porque a gente está garantindo um ambiente de trabalho sustentável que está dentro do social do ISD. Então, são selos de diferentes óticas, com diferentes olhares, não tem assim, há um selo que eu vou estar ISD. E aí, cada empresa vai adequando ao seu negócio da melhor forma, por isso que a gente fala que tem que ser customizado para poder se adequar à melhor forma, porque dependendo do ramo da atividade. Tem o selo de empresa verde também, não é? Tá. Mas aí, para quem está lá com a meta para 2030, como que vai fiscalizar isso tudo, né? Então, na verdade, a gente... A fiscalização, quando a gente fala, é a Bolsa de Valores, oficialmente, né? Volta para aquilo. Volta para... Ah, fechou agora, conta para mim. Mas a gente tem também leis que vão sendo aplicadas. Quando alguém vai investir, ele vai pegar esses critérios para entender. Na Bolsa de Valores, e aí eu falo isso porque eu tô do outro lado, né? De investir nas empresas. É um tema que eu gosto muito, você sabe. Tem vários rankings de empresas nesse tema ligado ao ISD. Eu tava até conversando com a Carol antes. Na última vez que eu vi, tinham 7. Só no Brasil, na Bolsa de Valores, tinham 7 rankings diferentes que analisavam práticas ISD das empresas. Aí, esses rankings são instituições que têm metodologias próprias para avaliar as práticas das empresas. E elas ranqueiam as empresas. Quem é melhor em prática ISD e quem é pior. E quem nem entrou no ranking. E os investidores usam isso como critério de investimento. Isso, inclusive, aumenta o valor das ações daquela empresa. Teve um caso recente, uma empresa relevante no Brasil que foi retirada desses rankings. Por falta de comprovação, de não conseguir provar certas práticas, entendeu? Então, é o que a Carol falou, no final volta pro financeiro. E aí fica ainda mais sério. Entendi. E esse clique do financeiro tem quanto tempo? Eu digo, essa virada de cobrar muitos anos? Aproximadamente desde 2019, assim, uma média que a gente vê que a Bolsa de Valores começou a implantar esses índices. E aí, o importante é falar, mas as pequenas e médias empresas não estão na Bolsa, né? Só que as grandes que estão na Bolsa contratam dessas pequenas e médias e eles vão dar esse olhar, porque no relatório vai estar, você contrata de empresa consciente, você contrata de empresa sustentável, Então, a gente volta lá para a Bolsa, mas retomando para a cadeia de consumo num todo. Tivemos a pandemia aí nesse meio, né? Possivelmente isso atrasou, né? Para algumas empresas, estou falando. Ou atrasou ou deu mais visibilidade também. Algumas se atentaram mais a isso. Tá. Eu não sei, eu quero até te perguntar se a pandemia... Porque eu vi um crescimento desse tema na pandemia, mas eu concordo com o que a Márcia falou. Na teoria, seria algo que atrapalharia. Exatamente, o crescimento do tema, né? A gente começa a falar, se a gente pegar o início da pandemia para cá, esse tema ficou relevante com a pandemia, né? Então houve uma dedicação maior para isso, mas não necessariamente uma aplicação prática, né? Até porque em virtude de questões de logísticas, de fechamento, mas a gente viu um crescimento desse tema desde o início da pandemia, a gente ouve muito mais a falar no tema mesmo. E eu percebo também que aí tem outros fatores, acho que até do país, né? Pessoas dando mais valor a investimentos, pessoas investindo mais, olhando mais para esse tema. Teve uma questão também da própria logística, né, do trabalho remoto. Isso foi uma prática que começou a ser considerada, de certa forma, lá na pandemia, eu lembro disso, como uma prática ISD. Porque você colocar as pessoas em casa, você está, por exemplo, diminuindo o fluxo de pessoas em hospitais que estavam lotados. Você está permitindo que a pessoa tenha uma qualidade de vida. Então, isso foi pauta durante a pandemia, por exemplo. Porque são 3 pilares, né? Como você falou. De novo, repetindo, só para eu... Ambiental, social e governança. A gente entra muito no governança e no social.
Porque o social, eu acho isso muito legal, muita gente olha para o social, óbvio, a comunidade em que aquela empresa está inserida, os fornecedores, mas o social também é o time. É o time, a diversidade, sabe? Então, tem um social que o RH tem muita participação. E governança, né, eu acho que é o nosso tema raiz, assim, porque é gestão, é ética, é responsabilidade, é o código de conduta ética que a gente fala, transparência. E isso que eu queria te perguntar, assim, como que você acredita que o RH, quando se depara com esse tema, né, quando talvez uma outra área, quando o dono que tá ouvindo a gente aqui no podcast chega lá pra ele e fala, o que a gente tá fazendo aí de ESG, né? Por onde que você acha que esse RH tem que começar? Eu acho que tem que ter o RH estratégico. Isso não tem como estar fora, porque ele vai começar a direcionar para quem não tem ou de forma orientativa, de forma a organizar. Então, quando a gente fala de um RH estratégico, a gente já está falando de cuidar da diversidade, da cultura da empresa. A liderança é um fator fundamental, né? Quando a gente ouve esse social, liderança é um fator fundamental porque são eles que vão fazer o boca a boca, ele que vai poder passar isso. Se eu tenho um líder consciente, porque aí eu tenho um diretor, a gente fala muito em compliance no tom, do tom vem do topo, né? Então, assim, eu preciso ter uma diretoria, um presidente ali, como a gente fala muito quando a gente vai falar do código de ética. Se eu não tiver o comprometimento da alta direção, isso vale para o ISD também. Isso precisa estar muito pautado, isso precisa estar treinado, né? A gente precisa ter treinamento, porque muitas vezes a pessoa não sabe exatamente como praticar, ou pratica e não sabe, ou como proceder diante de determinadas ações. Então, é muito importante esse olhar do todo, né? Porque aí a pessoa vai falar, o ISD, o que ISD tem a ver com RH? O que ISD tem a ver com liderança? Né? Mas aí é legal também, talvez, você falar um pouco da questão do compliance. Talvez para o pequeno e médio essa palavra seja um pouco distante. É isso. Como o ISD, né, o compliance acaba distanciando pequenos e médios empresários ou negócios, mas não tem, né? O compliance nada mais é do que agir em conformidade. Então, vamos simplificar. Agir em conformidade. Todo mundo, quando vai pensar no negócio, então a gente fala que tem que agir em conformidade desde a criação. Desde você cumprir as regras do seu negócio ali para abertura de um estabelecimento, por exemplo, um alvará para uma empresa que vai estar de portas abertas, ou cumprir requisitos de alguma norma para você vender certo tipo de produto, ou porque a sua empresa vai emitir algum tipo de gás, vamos falar de uma fábrica, mas a gente fala aqui do pequeno, eu vou ter certo tipo de resíduo, eu vou ter que tomar cuidado para o descarte dele ser correto. Então, essa palavra não pode assustar, ao contrário, ela tem que chamar atenção para atrair. Todas as empresas, quando a gente vai olhar assim no compliance no todo, a gente vê que as grandes empresas só que têm setor de compliance, mas os pequenos, muitas vezes, quando se pegam cometendo algum equívoco, alguma coisa ali no meio do caminho, é porque não agiu em conformidade, porque tinha dúvidas, porque não sabia como agir corretamente, ele abriu o negócio e foi. E aí, daqui a pouco, ele se depara, ai meu Deus, o que eu fiz agora de errado? Então, a gente precisa do compliance. Por exemplo, me traz um erro. Eu estou ainda sem conseguir. Vamos pensar assim, pensando nos nossos clientes, né? A gente atende varejo. Como é que a gente pode, né, por exemplo, que eu acho que talvez seja o mais distante, né, de um tema desse. Como é que é o compliance e tudo isso que a gente está falando aqui do tema? Como implementar, né? Uma pequena e média empresa do varejo. Por exemplo, do varejo, uma loja de roupa. Primeiro passo ali, ela decidiu abrir a loja. A gente fala de estar em conformidade com as regras da Prefeitura Alvará. Depois a gente está em conformidade da gente ter ali, vamos dizer assim, um código de conduta ética, porque ele é pequeno, mas não é porque ele é pequeno que ele não precisa ter um código de conduta. Todas as empresas, porque a gente fala, a gente age com ética, mas ele precisa estar permeado. E aí vamos dar um exemplo que todo mundo vai saber bem prático, a CLT. Eu preciso ou estar com meus funcionários com CLT, ou se eles vão ter parceiros, eles vão ser PJ, não tem problema também. Só que isso tudo precisa estar analisado com base no caso concreto. Documentado. Ele é parceiro, eu preciso ter um contrato de prestação de serviço. Eu tenho um fornecedor aqui X que me entrega água toda semana, por exemplo. Ele precisa ter um contratinho, ele precisa estar cadastrado. Eu preciso olhar ali, eu preciso ver a certificação dele por algum motivo. Então, assim, o pequeno nas práticas do dia a dia. Se eu vou ter um funcionário que eu preciso, um ramo de atividade que eu preciso assinar carteira, que eu preciso dele ali todo dia, ele precisa estar dentro das normas da CLT, eu preciso estar cumprindo todos os regramentos, eu preciso ver o horário de almoço, o registro dele. Não, ele é PJ, ele é um consultor, ele se enquadra naquelas condições, né? A gente precisa analisar cada negócio detalhadamente para a gente poder dar a melhor orientação para aquela situação naquele momento, porque amanhã ou depois ele cresceu, ele mudou, ele virou, a gente vai ter que ver essa adequação. O próprio canal de denúncia que você fala tanto que é importante, né?
perguntar, né? Porque imagino eu que quando se trata de pessoas, eu digo funcionários e terceiros, fornecedores, a gente tem que ter um lugar, né? Um lugar seguro para talvez, acontecer alguma irregularidade, alguma situação. Isso seria esse canal de denúncia, né? Isso é muito importante, a gente vem falando bastante. Ele precisa garantir a integridade, a ética, o sigilo, se a pessoa não me sinto confortável para denunciar, eu preciso garantir o anonimato, eu preciso garantir a não retaliação, né? Porque muitas empresas a gente vê quando a gente vai fazendo as pesquisas que o maior medo das pessoas é a retaliação. E a gente fica até chocado, porque se eu estou fazendo a coisa certa, por que eu vou ter medo de retaliação? Mas a gente conseguiu ponderar que pode ser uma questão cultural, né? Daquela coisa de, todo mundo faz, porque todo mundo sempre fez assim dessa forma. Não é porque todo mundo faz ou sempre fez. Eu preciso estar agindo com ética. Se eu olhar uma situação pontual ali, isso tá me parecendo, tá cheirando. Eu falei, tá cheirando. Vai lá no canal de denúncias, até como forma orientativa. Cria uma orientação. Então é importante, desde o pequeno e médio empreendedor. No canal de denúncia, isso não é uma coisa também tão simples, né? Porque quem me vai envolver dentro desse canal? Isso pode ser terceirizado? Isso é na área jurídica? Como é? Pode ser terceirizado, tem empresas que podem ser contratadas, pode ser na área jurídica, pode envolver o RH, dependendo do tamanho da empresa. É importante que a alta direção esteja comprometida, envolvida, e isso não é caro também. A gente faz um e-mail, a gente cria um e-mail, a gente tem que ter só o cuidado da ética, de para onde eu vou direcionar esse e-mail. Se eu vou contratar uma empresa, não cabe no meu orçamento agora contratar a empresa, então eu vou colocar no RH, eu vou enviar para o sócio, por exemplo, para pequenas empresas, ou para a diretoria. Então, tem muitas formas da gente simplificar todo esse processo, esse nome, compliance, esse código de ética. A gente fala que o código de ética tem que ser vivo e adequado à realidade de cada empresa, porque a gente estava acostumado a ver aquele livrinho que ficava ali, né? Quando você chegava, ninguém nunca nem tinha lido aquilo ali. Nunca abriu. Nunca abriu. Então, não adianta. A gente precisa estar num lugar de fácil acesso, no site. A gente não precisa ter maiores investimentos, mas a gente precisa ter o cuidado e garantir os princípios éticos da transparência. Então, desde o nascimento do negócio, quem não nasceu, a adequação agora, é o tempo. Na verdade, já passou, como a gente fala. Até o descarte e as práticas. Aí vai até isso, né? Então, desde abrir, cuidar das pessoas, acompanhar, ter transparência. Isso é a parte de governança, né? Do G. E até o que está em torno, se ele usa algum tipo de material, se ele, né? Que está ligado ao ambiente. Isso, é isso. O ambiente é a sustentabilidade que a gente fala no todo, né? Do que aonde a gente está inserido, da comunidade onde a gente está inserida, que fala muito do social, né? O que você faz por aquela comunidade? A gente aqui na cidade de Niterói, o que a gente faz pela cidade de Niterói, né? O que aquele negócio faz pela cidade? Para o crescimento. Ou não contribui. Entendeu? Ou não traz um impacto positivo, por exemplo, empresas que não contratam pessoas da cidade, que contratam pessoas de fora, ou empresas que não formam a mão de obra, né? Que, enfim, tem muitas práticas que podem ser feitas e podem não ser feitas. Diversidade. Entendi. Ou uma empresa, a gente, até no caso de pequena, não é tão comum, mas pode acontecer numa empresa que entra num local e muda a dinâmica daquele local de forma negativa. A gente tem exemplo, por exemplo, muito da área de mercados, né? Que às vezes entra numa região e a população daquela região não gosta, porque traz um prejuízo pro ambiente daquela região. Movimento, às vezes, necessário, uma turbulência, barulho. Vezes, um lugar que era calmo e silencioso, construção né? civil tem sido um tema muito falado também, prédios que estão construindo e não estão olhando para aquela comunidade em que eles estão impactando. Sim. E a placa da construtora tá ali, estampada na frente da construção. E aí todo dia o vizinho passa e fala, tá fazendo barulho fora do horário, descartando coisa aqui no meio da rua, né? Isso Gente, é muito amplo, né? É muito amplo. Na parte de varejo, uma outra coisa que é muito pautada hoje é a questão dos fornecedores. A gente tem casos aí muito sérios de empresas com essa questão de exportação, trazer tudo da China e tal, e não olhar para esse processo de produção, que tem causado muitas revoltas por parte dos consumidores quando descobrem que é um processo que não é fiscalizado. Muito sério isso, a gente consegue, a última pesquisa
publicado no ano de 2021, 35% dos consumidores estão consumindo de forma consciente, estão fazendo a opção de pagar mais pelo produto para saber que a cadeia de consumo dele foi consciente. Não só, esse aqui é um produto sustentável que eu vou poder, né, reutilizar minha canequinha que eu vou poder levar. Não é sobre isso, é sobre a cadeia toda de produção de consumo. E por isso que a gente fala aonde entram os pequenos e médios empreendedores, porque eles sempre fazem parte dessa cadeia de consumo. E é muito legal porque o pequeno e médio, eu vejo ele se destacando desses temas, porque ele tem mais... E ele tem mais controle. Pô, você olhar para uma mega empresa, o controle que ela tem que ter para controlar toda a cadeia de suprimento, ela tem que ter um setor para olhar isso. O pequeno e médio, às vezes, compra de alguns fornecedores, né? Dá para contar nas mãos. Então, ele consegue ter mais controle. Estabelecer critérios, né? Para que isso... Eu acho que, pelo que eu, né, pude entender, existe um diagnóstico inicial, né? É isso. Primeiro momento tem que ser o mapeamento. Se o cara, eu tô lá, comecei minha empresa, estou trabalhando, estou vendo esse tema aí. O que, por exemplo, ele faz hoje? É isso. O primeiro passo mesmo é o mapeamento do negócio, um diagnóstico. A gente precisa chegar nele ali e entender por que isso aí. Ele vai ter que ser customizado. Ele vai ter que ser a cada caso do negócio. Então, o primeiro passo é o que... Tô ouvindo aqui o podcast, desesperei, quero entrar porque eu quero participar dessa cadeia de consumo consciente. Então, vamos fazer um diagnóstico, vamos fazer um mapeamento desse negócio, análise dos riscos, porque aí o risco, eu não estou falando só de risco financeiro, eu estou falando de risco de sustentabilidade, análise dos riscos de forma geral. E aí vamos fazer umas entrevistas de diagnóstico, vamos entender, vamos contratar o RH estratégico para poder olhar para os nossos colaboradores, ouvir, né? A pesquisa de clima, a gente fala como isso é tão importante, quando a gente vai fazer a implantação do código de ética nas empresas, quando a gente começa a ouvir os colaboradores, a gente começa a ter percepções que a gente, caramba, isso parecia não ser uma preocupação ou não deveria, e quando a gente ouve, óbvio, todos de forma anônima, né, garantido aí, a gente começa a ver quais são as maiores preocupações, e foi aí que surgiu a questão da retaliação, por exemplo. E pessoas é muito importante nesse processo, né? Ontem a gente estava aqui numa mentoria com o Rodrigo do Hotel H, inclusive agradecer nosso patrocinador querido aqui. E aí ele falou uma coisa que eu achei muito relevante e que impactou muito, né? A gente estava com 20 empreendedores ali participando da mentoria dele, contando a trajetória e falando de sucessos, erros e tal. E uma das coisas que ele falou o empreendedor, ele sempre coloca a culpa no colaborador, né? No meu funcionário. E ele é ótimo, ele é 100%, ele acerta em tudo, ele é o melhor. Então, o colaborador é quem está na frente do negócio dele, inclusive, que faz o negócio dele acontecer. Só que a culpa é do colaborador, ou seja, é uma conta que não fecha. Porque o empreendedor não está olhando para ele, porque ele está errando, o que ele está cometendo. Ele já faz... ele é que é ruim, o colaborador que não está fazendo. Então, assim, quanto que a pessoa é o que faz a empresa. E o quanto isso ainda não é consciente. Né? Não é verdade? E isso está muito ligado também nesse processo. Porque a gente tem que escutar, a gente tem que ouvir, a gente tem que entender, porque a gente está muito desconectado. Quantas pesquisas que a gente faz, né, Luca? De clima, que não, mas o problema sei lá, deve ser minha estrutura física, o meu problema é alguma coisa. E quando você vai ver, tá ali, tá na gestão, tá né, em alguns, na cultura. A cultura organizacional é um ponto-chave aí de sucesso para a gente ter essa aplicação, não só essa aplicação, para a gente, essa consciência do ESG prática mesmo, né? E aí a gente pode chamar de empreendedor consciente, por exemplo, porque ele precisa ter essa consciência, primeiro do negócio dele, a consciência da gestão, para poder ver aonde que está, a consciência da cultura, para a gente poder falar da consciência dele no todo, né? Então, é muito mais... simples do que a gente imagina, é muito mais fácil de solucionar. E quando o Lucas levantou e falou assim, porque quando a gente está no grande é muito mais difícil, por isso que fica mais custoso, porque eu tenho muito mais gente para poder dar conta, muito mais setores para poder dar conta. Quando eu estou no pequeno, acaba sendo muito mais simples dessa forma, porque eu tenho menos gente, mas eu preciso entender a raiz do problema, e aí a gente só vai entender fazendo esse mapeamento, esse diagnóstico, e muitas vezes alterando essa cultura, que a gente já resolve alterando a cultura, enquadrando o ESG aí para poder fazer parte dessa empresa. E olhando para o RH, uma outra coisa que eu acho que é de grande responsabilidade dessa área,
tá ligado à cultura, porque é transformar esse tema cultura da empresa. Transformar o ESG como algo que não é do RH, não é da diretoria, não é do financeiro, é da empresa. Porque essas práticas, como você falou, elas são infinitas. Assim, em qualquer processo, em qualquer área, com qualquer fornecedor, com qualquer coisa, dá para você pensar dessa forma. Então, é trabalho também do RH disseminar isso, trabalhar o tema, sabe? Conscientizar internamente, porque se isso ficar distribuído, eu acredito que fica muito mais fácil para as ideias surgirem, né, para mudanças acontecerem. Facilita muito aí quando a gente dá a responsabilidade para cada um, né? Todos são atores ESG dentro de uma empresa ou até mesmo fora da comunidade. Então, a gente fala dos treinamentos, precisam ser periódicos, a gente precisa estar incluindo nos temas nas agendas, né? Essa agenda ESG, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal agora ele divulga semanalmente lá o que ele está fazendo, ele está incluindo pautas sustentáveis, e isso a gente está falando aí da aplicação aqui no Brasil, como a gente também viu essa mudança crescer, mas a gente precisa estar todo dia, né? A gente tem os símbolozinhos ali que a gente fala, então aquilo precisa chamar a nossa atenção, não só visualmente, né, para divulgar. Ó, lembrei, não, peraí, eu posso fazer isso diferente, né? Como é que eu vou agir? E aí os treinamentos periódicos são para poder a gente trazer essa conscientização e a responsabilidade de cada um. Pensando assim nessa geração, né? Eu acho que tem muito a ver também, né? Porque eu acho que a geração agora ela presta mais atenção nisso, em todos os aspectos, né? E exige das empresas. Exige. Tipo assim, eu acho que ela se conecta mais com empresas que tenham esse tipo de olhar, né? Isso é uma coisa que, inclusive, garante para o pequeno e médio a entrada e permanência desse colaborador. Exatamente. Quando a gente fala de turnover, por que minhas pessoas estão saindo? Por que não param na minha empresa? Tanta coisa pode estar ligada a isso. O que essa empresa faz para o mundo? O que ela está agregando de A gente valor, falou, né? a gente falou do varejo aqui, a gente tem vários exemplos de empresas aí que mas eu não tô com vontade de trabalhar aqui porque ela só vende produto por vender produto, assim, só tá ali vendendo e lançando coleção atrás de coleção e descartando roupa que não faz mais sentido e querendo fazer campanha, e isso aqui não tá mais fazendo sentido para mim. Então, assim, tchau, né? Eu vou buscar outro lugar. E, na verdade, um ponto interessante quando a gente fala dessas empresas que estão lá com os índices bons na bolsa, né, que estão dentro, elas têm como um dos requisitos maior atratividade e retenção de talentos. Então, isso tá lá já chegou na bolsa como uma forma, como isso é importante. É medido também, é medido através disso. Isso, aferido também como essa nova geração que é isso aí, eu não vou trabalhar num lugar que isso aí, só vende produto, não faz sentido para mim, né? Ele não cuida do meio ambiente dele próprio, né, que é o meio ambiente empresarial. Então, como isso também é importante. Porque é legal, assim, eu pelo menos meus filhos estudaram numa escola que sempre teve esse tipo de conscientização, né? Muito, desde pequenininho, era até eles que me ensinavam, porque eu não tive esse tipo de educação, né? Porque acontece, eu não vivi nesse meio, não fui estimulada a isso, então eu aprendi com meus filhos através da escola. Então, imagino que isso é uma dor, né? Para quando ele está lá no mercado de trabalho, que ele começa a olhar para isso, se ele já aprendeu isso desde o início, cara, fica muito contraditório. Fica ali aí a gente fala de insustentabilidade, né? Porque não tem a ver com os valores dele, do crescimento ali dele, e aí ele vai para um lugar completamente desapegado. E às vezes a gente sabe que grandes empresas traduzem isso dizendo, né, que são sustentáveis ESG, mas quando você chega na prática que... O que eu queria dizer é que eu acho que durante um período ninguém estava olhando. Não. E se levantava essas bandeiras algumas empresas aí. E aí agora a coisa está mais séria. Sim. Né? Assim, bem mais. Em termos de fiscalização, até de regulamentos, enfim, que tem a ver com essa questão financeira. Sim. Então, os próprios selos que a gente estava falando aqui, né? A gente chegou a falar do GPTW, mas tem outros selos também, não tem? Tem outros selos também. Cada um é uma nomenclatura e tem várias empresas que estão fazendo isso. Várias, assim, algumas empresas que estão especializadas e elas vão de acordo com o segmento ali do que você quer e aonde você quer gerar o maior impacto ou você quer o selo para aquilo, né? Então, dá para ir, você tem uns requisitos ali, são sérios. Se você não comprova o preenchimento dos requisitos, que são essenciais, você tá fora do selo. Então, precisa ser mesmo com base na ética, na transparência. Eu preciso comprovar ali, a gente fala muito das métricas, né? A gente precisa medir. A Bolsa faz os relatórios de ESG, relatórios de sustentabilidade para poder aferir e comprovar, porque não adianta só eu falar ali que eu faço sem qualquer tipo de comprovação. E falando também dos selos, tem um tema que
eu acho que não chega a ser um selo, mas é uma coisa visual, né? Que são os... Não sei se é emblemas das ODS. São emblemas, eu não sei se tem um nome isso. São Porque não é um emblemas, selo, né? Eles não chegam a ser selos, mas eles são emblemas, eu acho que para fazer a memória fotográfica e mesmo do que a Perfeito. gente... Aí fala um pouco desses emblemas, desses temas, são 17, não é isso? São 17 objetivos da ONU e eles estão ligados, assim, entre diversidade, dignidade da pessoa humana, e é importante a gente falar sobre isso que eu estava lendo esses dias, eu não tinha parado para pensar, né? Eu sou advogada de formação, já li a Constituição Federal algumas vezes, e a Constituição Federal, apesar dela ser de 1988, né? Temos mais de 30 anos de existência, ela já traz isso, um bojo dela lá em 1988, direitos sociais, direito ao trabalho justo, direito à dignidade da pessoa humana, ao meio ambiente, o cuidado com o meio ambiente, a proteção ao trabalho da mulher. Então a gente vê que, apesar da gente não ter essa aplicação tão prática, nem olhar, eu falei, quantas pessoas já leram a Constituição, gente, para poder conseguir saber essas informações e como, de novo, a gente está falando, isso está ligado ao ISD. Os objetivos da ONU são de 2015, mas a Constituição é de 1988 e a gente já traz os direitos sociais lá, dignidade da pessoa humana, né? A gente precisa como que a gente vai ter relações se a gente não for respeitado isso, né? E os objetivos, eles estão pautados em todas o ambiente, né, o social e a governança. Ele fala da pegada de carbono, né, do carbono net zero, que a gente ouve bastante falar, que é mais para empresas do ramo industrial, né, alguma outra empresa que vão produzir esse tipo. Mas, por exemplo, como você falou da pandemia no início, quando as pessoas deixaram de se locomover, os nossos combustíveis ainda são muito utilizados fósseis, né? A gente não tem muito costume de não utilizar. Então, quando a gente deixou de se deslocar, a gente fez práticas sustentáveis. E muitas empresas, quando estão decidindo se voltam do home office ou não, elas estão fazendo essa análise. Quanto essas pessoas vão precisar usar carros ou meios de transporte coletivos ou qualquer outro, porque se eu tô perto, eu vou de bicicleta, eu faço Tem uma coisa que eu vou contar, assim, boba pra vocês, que eu tava conversando ontem com as meninas, né? Eu sempre mas é porque, como é que tem uma ligação, né? Eu tava procurando um tênis pra usar, e aí a moça da loja falou pra mim, eu falei assim, gente, como tem tênis bonito hoje em dia, que nunca foi uma prática minha. E aí ela falou assim, olha, sabe por que as pessoas mudaram o consumo do tênis? Porque as pessoas estão andando mais, porque as pessoas estão querendo ter esse momento assim de, cara, eu vou pegar o carro, vou ficar 10 horas, vou botar meu tênisinho, vou pro meu trabalho, vou caminhando, vou olhando. Então a pandemia trouxe um pouco também dessa coisa. Também, dessa reflexão. Uma coisa boba, mas olha que é uma reação em cadeia, né? E que gera um movimento mais sustentável. E aí lá no mercado de consumo, você como consumidora, né, com outro olhar, vendo, não, porque as pessoas estão andando mais, elas estão preocupadas de fato também, elas querem ter um momento melhor, porque, né, dentro de algum transporte coletivo ou o trânsito, e aí o trânsito não é nada sustentável também, né? Então, quando cada um vai tendo sua consciência individual... Vários carros sozinhos, né? Onde você pode estar na rua caminhando. Então, são uma série de coisas. Por exemplo, a gente já leu empresas que fizeram um incentivo a caronas coletivas, porque quando você dá carona, você tá com um carro ao invés de estar com 4, né? Porque muita gente vai. Então, vocês são... Isso aí, às vezes... um empreendedor que ele comprou um ônibus para levar o grupo dele, todos os funcionários, porque era construção civil... E ele, então, o ônibus buscava todo mundo. buscando todo mundo. Olha que interessante, porque seria todo mundo em vários lugares. Cada um com seu carro, emitindo ali seus poluentes ou qualquer outra, ônibus, outra dificuldade. Então já também, além dele estar preocupado com o colaborador dele, quando ele decide dar um pouco mais de conforto para ele poder ir e voltar, ele tá ali com uma prática sustentável que talvez ele nem saiba que ele está enquadrado nessa prática. E esse exemplo é legal, porque às vezes traz também a ideia de que é sustentável, mas é econômico também, porque eu estou reduzindo o custo. Então, essa pauta, ela tem mostrado muitas vezes também que não é só o sustentável que vai custar mais. Talvez custe mais agora, mas no médio prazo você tem uma economia financeira. Ele falou até que foi de primeira criticado, porque comprar um ônibus não é baratinho. Vamos falar a verdade. Mas aí ele mostrou que a longo prazo teria... É claro. Então, acho que isso é legal. E no caso das ODS, como é que funciona? Porque eu vejo que tem empresas que escolhem algumas
para destacar, né? Elas olham lá dessas 17, que são um monte, tem várias práticas, elas escolhem ali umas 3, 5, e aí colocam no site e começam a trabalhar esse tema, é isso? Então, na verdade, a gente vai ver o que vai estar adequado ao negócio, né? Por isso que a gente fala da customização, porque nem todas essas práticas vão ser adequadas a, por exemplo, a Conexão Talento, que é uma empresa de serviços. A gente vai estar ali no varejo, a empresa da construção civil, então por isso que precisa ser muito customizado, porque não vão ser todos os 17 que vão ser aplicáveis para mim. Então, eu posso escolher dentro do que o meu negócio pratica, né? Então, eu vou tem alguns que vão ser principais, aonde eu estou mais forte, aonde eu tenho mais força, por isso que é importante, de novo, o diagnóstico, a gente poder estar entendendo melhor, e o risco, né? Onde eu tenho risco, onde eu preciso dar maior cuidado, aonde que é eventual esporádico, muito raramente, que não vai gerar impacto, mas nem todos os 17 vão ser aplicados a todas as empresas ou a todos os ramos de empresa. Então, às vezes a pessoa vai falar, não, mas são 17, são muito, mas e aí? Peraí. Às vezes aqui vou aplicar 2, 3, né? Perfeito. Eu lembro da gente fazendo aquela reunião, refletindo sobre isso, né, pensando em quais fazem mais sentido, e é muito interessante, porque eles fizeram de uma forma que, assim, inclui tudo. Assim, dá para você fazer parte se você escolher poucas pautas ali que você consegue escolher. Óbvio, tem empresas que vão ter uma dificuldade imensa, que eu ia falar. porque já não pensam nisso, né? É isso que eu tô falando, mas a gente às vezes tem contato com empresas, né, Márcia, que a gente já vê que isso tá na filosofia da empresa desde o início. E às vezes ele tá perdendo a oportunidade por não se posicionar dessa forma. Porque é marketing no final de tudo. E ele, às vezes, já tem várias práticas, ele só não fala. Ele só não é divulgar, é incentivar. Porque quando ele também divulga, ele contamina o ambiente. Ele mostra para os fornecedores, ele mostra para os clientes. Então, ele também está conscientizando aquela comunidade, né? Eu acho que esse é um dos princípios fundamentais mesmo do ISD, que é você começar contagiando, né? Você vai contagiando, você contou ali, você fez essa prática, e às vezes esse empresário aí que não estava olhando, mas ele já tem uma essência natural, vamos dizer assim, de uma nova geração, ele tem aquilo dentro dele, mas eu não chamei atenção para isso. Caramba, eu vou olhar, eu vou orientar meu colaborador, eu vou orientar o meu fornecedor, vou falar, olha, agora a gente está querendo ter mais práticas, você consegue se adequar, porque às vezes é tão simples que o próprio fornecedor não vai precisar deixar de ser o fornecedor, ele vai poder se adequar. Você precisa de ajuda para se adequar, né? Então, às vezes, é só esse olhar mais criterioso e trabalhar como isso de uma forma contagiante para a gente atingir mesmo aí a sustentabilidade do planeta para a gente e para as novas gerações. Claro. Carol, a gente tem um quadro aqui que você já deve conhecer esse lema, né? Que é abraçar a árvore ao caralho. Aqui é RH que entende de gente. E a gente sempre traz essa reflexão para o convidado das práticas que esse profissional já viu na carreira, que é mais abraçar a árvore, assim, que é mais sem sentido. E aí eu queria fazer especificamente para você, ligado a esse tema. Dentro desse tema ESG, compliance e tal, o que você já viu, assim, que mais não é eficaz, sabe? Que é só para mostrar que é maneiro. Eu acho que, de fato, não cuidar das pessoas, não cuidar dos colaboradores, isso não vou adiantar eu estar lá listada na Bolsa de Valores por estar enquadrada na maior parte, né, do que é do relatório, se eu não estou cuidando do meu colaborador. Isso é uma coisa que não faz sentido, e que eu já vivi isso na prática, quando comecei minha trajetória, e a gente vê a diferença de quando você ter esse olhar criterioso e você ouvir como as pessoas ficam felizes e como elas vão vender essa ideia, né? Eu tô passando para ela vai vender essa ideia aqui na empresa que ela vai estar amanhã ou depois, ou fora disso também em algum lugar. Porque acaba se tornando real, né? O que a gente vê às vezes em algumas porque imagina que ela cria vários critérios aí, pelo que você falou, como é muito amplo, né? Imagino que dá uma... E aí ela não cuida das pessoas. Não faz sentido nenhum. É contraditório mesmo, né? E acaba não estimulando que isso, como eu falei, amplie dentro da empresa. Talvez fique até mais trabalhoso, porque você tá meio que fazendo algo que é contraintuitivo, né? Eu tô querendo estimular a sustentabilidade e eu não tô tendo um ambiente ético na minha empresa, né? Ou tô tendo um ambiente tóxico. E, na verdade, é isso que a gente vê na prática, né? Quando a gente vai ouvir no Gelato, que a gente fala, sua empresa tem código de ética, a pessoa fala, sabe que tem, mas você se sente confortável para ir no canal de denúncia? Não. Então, que ética é essa que é praticada dentro da empresa? Ela não é. Então, é exatamente isso contraditório. Não pode falar com o líder porque não tem abertura, não tem, enfim, não tem um clima, né, adequado, seguro. Né? Então, eu acho que é muito da onde começar mesmo, né? Quando a gente fala, eu não tenho, o que eu vou fazer? Cria o código de ética. Eu já tenho. Mas você fomenta isso, você treina, você
né, tá preocupado com a aplicação dele, né? O ISD vem muito disso. Você tá preocupado com a aplicação dele, porque não adianta eu ter para poder deixar lá ele imóvel, né, no Claro. livrinho. E pensando depois da prática, eu sei que existem alguns indicadores, né? Como que faz para a gente acompanhar medir, né, esse trabalho? Existem algumas recomendações básicas? As recomendações é que sejam feitas depois dessa diagnóstico, mapeamento dos riscos, que sejam elaboradas métricas e relatórios periódicos. A gente não tem como dar uma fórmula de bolo pronta, a periodicidade, a elaboração, isso vai ficar bem aberto. A gente, né, dentro das normas ISO, que ela é uma normatização de compliance, ela traz algumas regras que podem ser aplicadas em vários ramos. Ela dá orientações, vamos dizer assim, é uma norma orientativa. Periodicidade boa para ter tantos colaboradores, que não necessariamente, se isso não for seguido, vai ter uma penalidade. Mas é só para ser um guia orientativo para cada ramo de empresa. Então, é importante que esses relatórios sejam feitos, que essas métricas sejam elaboradas. Pode ficar por conta do RH, pode ser estabelecido uma área, pode ficar muito livre ali dentro da empresa, pode ficar com a diretoria, pode ficar com o sócio, pode ficar... Não tem também um lugar definido para isso tá. Então, eu acho que isso que é o interessante do quando a gente fala dos grandes, a gente sabe que tem a área de compliance, que tem a área... Eu estou perguntando mesmo muito focado aqui no nosso... Tem empresas que decidem contratar um jurídico, um advogado especializado, tem empresas que vão deixar com o RH. Eu acho que o RH ele tem a ver, né? Porque ele vai conduzir os treinamentos, ele vai estar ligado com essa prática toda e com essa aplicação, né? Tem empresas que decidem contratar conexão. Gente. Exatamente. A gente dá todo esse suporte que vocês precisarem. E, Carol, quando a gente pensa nesses indicadores, um assunto que eu vi até gerar polêmica no LinkedIn há um tempo atrás, mas depois acho que foi amenizado, é que muitas empresas também começaram a associar essas métricas de ESG à remuneração variável dos executivos. E no primeiro momento teve uma certa resistência e depois eu vi que muitas empresas, né, muitas pessoas começaram a falar, não, faz sentido, pô, se tornando algo relevante, faz sentido compor aquele pool ali de benefícios extras que o executivo pode ganhar caso as métricas sejam atingidas, né? Então, eu acho que foi mais uma forma aí de sensibilizar, né, a aplicação disso trazendo o dinheiro, né? E aí, num primeiro momento, houve, vamos dizer assim, uma controvérsia muito grande. Eles não queriam que isso virasse uma métrica, eles não queriam isso como responsabilidade deles. Mas quando a gente fala que o tom tem que vir do topo, se eu não vou mexer ali naquele valor, e aí eles começaram a aceitar, vendo que a cobrança externa e na aplicação, se eles não começassem a se movimentar ali, a alta direção, os altos investidores, também para cumprir as práticas, não teria forma disso em cadeia, porque a gente fala que o tom vem do topo, mas eu tenho falado muito que a gente precisa ser mão dupla, né? O tom vem do topo e de baixo para cima, porque se o meu colaborador lá, aquele que você deu o exemplo, que é o culpado do pequeno empreendedor de tudo, ele não estiver representando, mas o empreendedor não estiver indo e voltando, se isso não for uma mão dupla, não vai funcionar. Se eu só cobrar lá na bolsa e não olhar aqui embaixo para o meu colaborador. Então, foi uma forma, mas que agora a gente já está... Todo mundo aceitou bem agora, que é importante, né? Não é aceitar. Não, e tem empresas hoje que estão muito estruturadas com isso, assim, a nível de... Eu vi uma palestra lá naquele evento que a gente foi em São Paulo, tem empresa que todo colaborador tem métrica ESG. Todo colaborador da empresa. De acordo com a área, de acordo com o impacto que ele tem, mas todo colaborador tem que ter uma métrica ESG. Muito, né, aderente, né? O nosso cliente que a gente faz o trabalho de PDL, de programa de liderança dessa empresa, uma empresa grande, e ela é muito, né, consciente nesse trabalho. É legal, é bonito de ver. Tem uma área também. O que eu acho interessante, o RH estar atento a esse tema da remuneração, porque se a gente está colocando isso como remuneração variável, o RH tem que começar também a pensar em que outras frentes do RH esse tema também começa a entrar, né? Daqui a pouco a gente está falando de desempenho, né? Daqui a pouco a gente está falando até de plano de carreira, porque eu já tenho visto, inclusive, em várias vagas de RH, de recrutamento e seleção, em que o ESG aparece como tema, né, exigido para a pessoa saber sobre. Que assim. Legal, viu? E isso pra mim. não da área de sustentabilidade, assim. Tá bom. Área de endomarketing, área de desenvolvimento de liderança, porque como isso é tão relevante dentro da empresa, se o RH não sabe dialogar com isso, né? Nossa, muito interessante. É Gente, perfeito RH mesmo. traz cultura, né? Ele é que vai fazer acontecer. Se não tiver o RH, vai ficar mais difícil. Com certeza. Muito, muito legal isso, essa questão, né?
do trazer ali já desde sempre, né? As pessoas precisam tirar esse olhar de que isso não é para mim, isso não é aplicável, isso não é para o cargo que eu vou estar, para a vaga ali que eu vou estar me candidatando nela. Precisa estar fácil, acessível para todo mundo, esclarecida, né? Isso é importante também. Claro. E a gente tá chegando ao final do nosso episódio, mas eu queria puxar um tema aqui que eu acho que a gente não falou ao longo do episódio diretamente, mas eu acho que é muito interessante, que é LGPD. Porque eu sei que é um tema que você fala a beça, a gente tem um trabalho bem sério com relação a isso, enquanto a RH é mega relevante. E tem uma relação com esse tema também, porque está muito envolvido essa questão dos dados, da ética, né, da transparência. Então fala um pouco pra gente como que esse tema, que muitas empresas até começaram a se atentar a ele um pouco antes, né, tem relação com o ESG. Total, ele está aí dentro do G, da governança, né? A gente bota um dos requisitos da aplicação da governança é a Lei Geral de Proteção de Dados, agora não tem mais para onde correr, ela tem que ser aplicável para todo mundo e é importante a gente falar para os pequenos e médios também, qualquer pessoa que lida com dados, isso é muito, e isso tem uma legislação que é uma aplicação de multa em caso de verificação de algum vazamento de dados ou de uma não conformidade. Então, isso é um dos pontos chaves aí atuais, porque a gente sabe que a lei demorou a entrar em vigor, né? Que ela deu um tempo para as empresas se adequarem, mas que a gente sabe que não foi isso que de fato aconteceu. Então, a gente precisa ter um programa de privacidade de dados, dependendo da empresa, do tipo. Aí, de novo, a gente fala da customização, né? A gente precisa ter esse olhar muito atento e tudo que a gente vai estar mexendo com dados sensíveis, a gente precisa ter relatórios, a gente precisa ter alguém cuidando disso, a gente precisa ter o canal de denúncias também serve para a Lei Geral de Proteção de Dados, porque o titular do dado ele tem o direito de pedir a exclusão daquele dado a qualquer momento, ele tem o direito de a eliminação do dado, a alteração do dado, então a empresa precisa dar essa resposta, a lei não estabelece ainda um prazo mínimo para isso, a lei está dependendo de normatizações, mas a empresa precisa se adequar da forma mais ética possível. Então, assim, não dá para ela não ter uma política de privacidade, um programa de integridade e, juntamente isso, com o código de ética, né, que a gente está ligado. Então, um vai chamando o outro, mas a Lei Geral de... Voltando, então, lá pro varejo, lá, porque eu quero... por exemplo, aí você vai na loja, compra roupa e você... posso cadastrar você para receber. Isso seria, né? Aí eu estou falando como cliente, mas tem um funcionário ali que está fazendo isso. Isso está ligado a isso. Completamente. Você só pode agora, eles precisam pedir autorização. Você deve ter reparado que está mais sensível nas lojas, né? Você quer dar o seu dado, você quer fornecer. Eles não podem. Tudo antes a gente tinha que colocar o nosso CPF. Qual é a necessidade disso? A gente não tem. E assim, hoje você foi lá e comprou, você é consumidora daquela marca. Vamos dizer que aquela marca deixou de ser consciente. Aí você fala, não quero mais ela. Você vai mandar um e-mail para lá, tem que ter um fácil acesso, ou vai ligar da forma que você preferir. Mas o ideal é que seja e-mail, o WhatsApp vai dizer, ó, a partir de hoje eu não quero mais receber publicidade. Isso serve muito com e-mail. E a gente sabe que isso não é respeitado. Então, isso já enseja o direito de você buscar o judiciário, isso já é descumprimento da lei. Então, assim, a gente fala que a gente precisa solicitar o mínimo de dados possíveis. A gente não precisa ter as informações de outras pessoas, ainda mais agora que se a gente guardar e armazenar fora do que é o nosso contrato de prestação de serviços, a gente vai estar incorrendo aí numa penalidade que já está prevista na lei. Então, tudo isso precisa ter muito cuidado, muita sensibilidade, nossos colaboradores precisam estar muito treinados para saberem a diferença. O RH também, receber currículo, né, gente? Nossa, isso foi uma revolução. Muito, a gente tinha antes muito comum, né? Empresas que recebiam currículo por e-mail, qualquer coisa, os dados lá, o pessoal mandava tudo, né? E agora com o uso de ferramentas, a gente utiliza uma na conexão que tem ali os dados que a pessoa aceita os termos e condições de uso, né? Então traz muito mais tranquilidade para esse RH que agora tem um termo ali que está protegendo tanto a empresa como o candidato. Porque o candidato consegue mudar, consegue tirar na hora que ele quiser. É isso, é perfeito. Até porque a gente sabe que muitos currículos ainda vêm com excesso de informações, né? A gente ainda está tirando essa cultura aí de vir. Então, que a gente já sabe que a gente não precisa de todos os dados daquela pessoa, a gente precisa minimamente, mas aí garantindo a integridade desses dados, a não divulgação, né? O sigilo ali dentro. Mas aí, em último caso, eu recebi um currículo. A gente orienta a mandar um textinho, né? A gente falar com aquela pessoa, ó, não é a nossa forma, mas já que você enviou, tá aqui. Por exemplo, a empresa precisou ficar com aquele currículo por algum motivo. A qualquer momento. Acontece, né?
Às vezes a pessoa bate lá na porta da loja e quer deixar. Aí você vai falar, não, toma, né? Então não precisa. Você vai falar, ó, a hora que você não quiser mais os seus dados, é só você entrar em contato. Se quiser que elimine, descarte, isso só vai valer para essa vaga aqui que você se candidatou. Quando acabou aquela vaga, você deseja que seja utilizado para outras vagas dentro do mesmo perfil? Não, eu só quero essa vaga. Então, assim, o titular dos dados é de fato o dono que ele sempre foi, né? Dos dados, né? Porque até a gente fala, mas isso não é óbvio? Deveria, Mais ou menos. né? E essa questão do currículo, ó, olha que interessante. Acho que une os dois temas. A conexão passou por essa transição. Apesar da gente poder, conforme você falou, receber currículo, a gente não recebe. Por uma questão de sustentabilidade também. Porque a gente sabe que se a gente receber aquele currículo, esse papel vai ficar guardado e logo, logo tá no lixo. Então, ok, o candidato já imprimiu, já levou, mas pode ser que ele não use, pode ser que ele dê para outra empresa e na próxima vez ele talvez não imprima, né? Já procure um canal digital para enviar esses dados. Olha que perfeito. Ele veio com o currículo na mão, você vai falar, ó, gente, por uma questão prática sustentável a gente não recebe mais, por uma questão da Lei Geral de Proteção de Dados tem que ser por esse caminho, tem que ser... E aí a gente já vai orientando que ele vai pensar duas vezes, talvez, de ir com papel de mão em mão ali entregando, né? É isso. A educação e a conscientização, né? E a LGPD é interessante porque tem essa dupla abordagem, né? Todos somos pessoas, então seja o colaborador, o cliente, o fornecedor, né? Todas essas pessoas têm dados e os dados estão aí e a empresa tem que saber lidar com esses dados de forma correta. E o RH, nossa senhora, o que tem RH com dado aí, meu Deus do céu. E com dado em excesso, que a gente sabe exatamente, e sem saber mesmo como lidar, né? Sem capacitar esses colaboradores, fornecer esse treinamento. Quando a lei entrou em vigor, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, as minhas amigas de RH desesperadas. Só que é simples, entendeu? Você só precisa ter cuidado. É porque os RH estão muito desorganizados. Aí, quando vai pensar em olhar esses dados, filtrar, tirar, nossa, são sistemas diferentes que não se falam. Quando ela disse que a pessoa pode falar que não quer ou que quer sair, ela assina alguma coisa também? Não necessariamente precisa ser uma assinatura. Fosse uma forma de... Não tem essa formalidade. Essa informalidade que existe, como que é uma forma de a gente formalizar isso? O e-mail é a melhor forma, é o que a gente orienta. É a mais barata, é a prática, é gratuita. Muitas vezes a gente pega um provedor de internet, ele vai criar um e-mail gratuito, não precisa ser o @ da sua empresa. Eu posso criar um e-mail, canal de denúncias ou um e-mail, Lei Geral de Proteção de Dados, ou eu vou informar que o canal de denúncias recebe também, porque não tem problema, porque empresas menores não precisam ter 2 canais, eu não preciso botar mais gente para poder lidar com isso. E eu vou avisar sempre ele. O que precisa o titular do dado saber? Vamos falar de RH, de currículo de dado sensível. A qualquer momento, desde que... Aí a gente tem as exceções das obrigações legais e contratuais, enquanto o contrato dele está em vigor, a gente não pode, ele não vai poder querer que descarte, porque é inviável. A gente tem as obrigações legais, vamos dizer, de uma folha de pagamento, que eu tenho que enviar os dados para o banco. Então, tem as ressalvas, mas vamos falar, foi vaga. Ele não quer mais que aquilo ali fique no banco de dados, vamos dizer, da conexão, ele vai informar. Ele sabe ali no site tem as orientações, né? O termo de adesão, vamos dizer, quando ele vai lá... No nosso caso tem, eu fico pensando mesmo no pequeno, assim, que tá ali, que recebeu esse currículo lá na porta da loja, entendeu? É isso que eu tô tentando trazer. Uma prática simples, às vezes, é você colocar um QR Code. Por exemplo, a pessoa já lê com o celular e já envia por ali. Então, é uma possibilidade, né? E aí vai para uma... Porque se você cria um simples cadastrozinho e coloca o seu termo ali, um termo de dados e explicando, e a pessoa aceita aquele termo, você já criou não é um contrato, mas um acordo, né? De que, olha... Aqui tá como a gente funciona, aqui tá como esses dados vão ser utilizados, e aqui também tá a forma de você não receber mais. É né? isso. E aí é respeitar isso mesmo, que a gente sabe que a gente vira e mexe, recebe e-mail, bota lá descadastrar, uma semana depois a gente tá recebendo, né? E é isso que a lei visa proteger. Não só a venda de dados, que foi o motivo que ela foi criada com base na GDPR, que é uma legislação europeia internacional, para proteger, mas a gente sabe que nós, como titular de dados, temos que ter, e as empresas, muito cuidado com isso, porque agora a lei não só está em vigor, como ela já está apta para poder aplicar sanções e penalidades, são multas. Então, dependendo do porte da empresa, do faturamento. Então, por isso que é muito importante, né, esses colaboradores também, principalmente do RH, estarem conscientes de que dados eles estão mexendo, de quais eles podem. A gente também tem uma opção que é a anonimização dos dados. Por exemplo, sistemas geram relatórios com dados anonimizados, que os dados como raça, gênero, que é religião, partido político, eles não vêm para essa informação, ele vem ali. Então, isso também é uma forma, eu quero que meu dado seja anonimizado. A gente tem que ter todo esse cuidado com
Muito legal. Convidados. Chegamos ao final do episódio. Nossa, Eu que queria perguntar se pena. tem alguma mensagem final pro pessoal, assim, alguma coisa que você quer deixar como uma reflexão. É que ESG não é a preocupação e nem o compliance, o nome. A gente precisa estar com essa conscientização. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente estar o tempo todo adequado a essas informações, a gente está buscando esse conhecimento, a gente está aqui contando um pouquinho do que é, mas vai muito além, né? A gente deu exemplos de um consumo, de um comprar um tênis, mas a gente vai lá para uma empresa grande e para a Bolsa de Valores. Então, levem isso com vocês, o ISD. Muito obrigado, Carol, de verdade. A gente aprendeu muito, né, Márcia? Sempre assim, é uma mentoria que a gente recebe aqui. Queria agradecer novamente ao H Niterói Hotel, nosso patrocinador de sempre, mantendo aí essa temporada num lugar tão especial que a gente adora. Márcia, onde o pessoal te acha aí nas redes Na sociais? Conexão Talento, no Instagram, LinkedIn, então lá, Márcia HV Bastos. E você, Carol, onde o pessoal encontra, se quiser acompanhar mais do seu Instagram, trabalho? @AnaCarolBastos08, no LinkedIn também, a gente está sempre publicando artigos e na Conexão também. Isso aí. No meu caso também, no Instagram da Conexão, @Conexão Talento, lá no LinkedIn Lucas Bianchini, tem sempre conteúdo sobre o tema. A Carol mesmo tá sempre promovendo vídeos, artigos sobre o tema no canal da Conexão. Então, se acompanhar nosso Instagram, nosso LinkedIn, nosso TikTok, nosso YouTube, você vai sempre ver temas ligados a ESG, a compliance. Temos até um e-book, né? Um falando e-book. sobre ESG. Exatamente, um e-book maravilhoso. Maravilhoso. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, então aqui tem um link para você já clicar ali e se cadastrar. Fica tranquilo que tem ali os termos de uso de dados para você aceitar. A política tá linda de privacidade. Exato, inclusive ó, quem fez ela está aqui sentada nessa mesa agora. Eu garanto. Além disso, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. É sempre muito bom receber essa galera engajada em conhecer mais desse tema que é tão importante. E nos vemos no próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau. Beijo, obrigado.